Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica. E hoje, então, a gente começa, né, o livro de 1 Samuel. Então, abre sua Bíblia aí e vamos começar. Amém? Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos e te agradecemos por esse momento. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Obrigada, Deus, por cada livramento, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Amém. Então, creio que muitos de vocês já conhecem a história de Samuel, um grande profeta de Israel, né, que foi considerado um juiz que julgou, né, Israel por um tempo sobre a autoridade assim de Deus, né? Como ele era profeta, o Senhor falava diretamente com ele, enfim. Mas nós vamos ver algumas coisas que aconteceram ainda antes de Samuel nascer, né? O Senhor providencia Samuel antes mesmo do seu nascimento. Ainda tem alguns acontecimentos até depois que ele nasce, né? O sacerdote que servia naquele tempo até que Samuel fosse chamado por Deus, enfim. Vamos ver então aqui no livro de 1 Samuel esse contexto até, né, ele de fato ser, vamos dizer assim, como quem diz, consagrado, né, levantado ali a profeta, sacerdote de Israel. Então, Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Remataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão e filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Eframita, tribo de Efraim. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, vemos aqui que os filhos, o sacerdote naquele tempo era Eli, e quem servia com ele ali eram os filhos Ofne e Finéias, que nós vamos ver algumas coisas que vão acontecer com eles também mais lá na frente, quando então Samuel acaba vindo como sucessor deles, né? Vemos então que o pai de Samuel oferecia sacrifícios, dava a porção de sacrifício, né, pela esposa, pelos filhos, mas dava a porção dobrada pela esposa Ana, porque ele a amava, né? 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim a fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele tentava ser um bom esposo, né? Tentava fazer tudo o que podia para suprir essa falta que Ana tinha, porque ele a amava. Mas nada substitui, né? Esse desejo dela de ser mãe, né, de uma mulher de ser mãe. Então Ana faz um voto com o Senhor, uma oração em uma dessas visitas ao templo, né, que os judeus tinham por costume ir uma vez ao ano, né, ao templo, oferecer sacrifícios, enfim. Versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrar, e da tua serva te não esquecer, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela já consagrou ele como nazireu, né, praticamente, antes mesmo que ele nascesse, né? Lembra que o nazireu, ele não passa navalha na cabeça? Ela não fala especificamente desse voto, ela faz um voto de que ele não cortasse o cabelo, né, que não cortaria o cabelo do menino e ofereceria ele no templo, deixaria ele no templo, né, por todos os dias da vida, para servir ao Senhor.
Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estará tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, Samuel vai nascer, né? Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. E respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, e tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. E, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ele: Ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. O Senhor concede, né, então, a Ana, e ela cumpre o voto que ela fez com o Senhor, né, de deixar Samuel, de apresentar Samuel no templo e deixá-lo lá, né, para servir o Senhor por todos os dias da sua vida. E creio eu que todos os anos eles voltavam ao templo, né, para adorar, e ela via o seu filho, né. E no capítulo 2 nós vemos, então, o cântico de Ana, né? Adoração que ela faz ao Senhor. Então orou Ana e disse: Meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudece nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. E aí agora no versículo 12, a gente já vai ver um pouco da história aqui dos filhos do sacerdote, né? Então entendemos aqui, Samuel ficou lá com Eli para ser criado lá, enfim, no templo e servir no templo. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eram rebeldes, né?
pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomará quando quiseres, então ele lhe dizia: não, porém há de me dar agora, se não tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles não davam a devida importância aos sacrifícios, né? O sacerdote tinha uma parte, né, específica que a gente viu lá nos livros que a gente leu anteriormente, com a lei, com os costumes, o que era devido ao sacerdote, o que ele podia consumir, em que momento. E a gente vê que eles não respeitavam que o holocausto fosse finalizado, que a gordura fosse queimada, que eram coisas imprescindíveis nos termos ali do sacrifício do holocausto que as pessoas, o povo deveria oferecer ao Senhor. Eles não respeitavam, né? Para eles era um churrascão mesmo. Enfim, então aqui a gente vê, contando para nós, entre o versículo 12 e 17, a respeito dessas atitudes da personalidade dos filhos de Eli. Já nos mostrando aqui o que vai vir a acontecer, o chamado de Samuel, o Senhor levanta porque ele também já está insatisfeito com a família sacerdotal, com o que estava acontecendo ali naquele período, né? Versículo 18, a mocidade de Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ali, abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, né, além de dar Samuel, por causa do voto de Ana, da obediência, do coração contrito, né, enfim, diante de Deus, o Senhor ainda dá outros filhos a ela, e ela todo ano subia ao templo. A gente vê que ela leva todo ano uma túnica nova, né, para Samuel, enfim, presenteia seu filho, enfim, né, então ele não ficou abandonado pelos pais, né, de uma certa forma, ela de fato entrega ao Senhor e sempre que pode ia ver o seu filho. Ele repreende seus filhos. Era, porém, versículo 22, Eli, já muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, além de fazer o que eles faziam com o sacrifício do povo, eles ainda tinham pecados, né, de fornicação, pecados de adultério, etc. E disse-lhes: por que fazem tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estão fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E aí vem a profecia, né, contra a casa de Eli, versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisam os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizesse na minha morada. E tu, por que honra teus filhos mais do que a mim, para que eles vos engordes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, a gente vê aqui que, embora a gente vê uma breve repreensão de Eli, Eli de fato não tomava atitudes contra os filhos, né? Deixava
acontecer o que eles faziam. Nós vemos aqui essa repreensão do Senhor agora contra a casa de Eli, essa profecia, ele dizendo que ele dava mais importância aos filhos do que o próprio Senhor, né? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verá o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admita e algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Então o Senhor envia essa profecia de juízo para a casa de Eli, né, para descendência sacerdotal, não teriam mais velhos, né, nessa descendência, todos morreriam jovens, e os próprios filhos de Eli morreriam no mesmo dia. A gente vê isso acontecendo mais pra frente. Mais à frente um pouco, eu vou tentar ir lendo 3 a 4 capítulos por dia, pra gente andar um pouco mais com a leitura. Mas eu vou viajar semana que vem, e eu vou tentar deixar alguns dias gravados a nossa live. Então eu vou manter por enquanto essa semana e semana que vem só 2 capítulos. Não sei se eu vou conseguir gravar pra semana que vem todos os dias. Se eu não conseguir, vou avisar vocês lá no grupo, que enquanto eu estiver viajando do dia 1º ao dia 6, 7, o que eu não conseguir deixar gravado, eu aviso vocês que a gente não vai ter a leitura. Mas é isso. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e entender, né, o que o texto está nos dizendo. Agora aqui, embora a gente tire também lições espirituais, ensinamentos, a gente vê que também é um pouco já de livros históricos, né? Samuel já está contando uma história, a história de Samuel, né, do que acontece ali com o sacerdote, e a gente vai vendo isso andando, essa história até chegar lá em Saul, até chegar em Davi também, né? Dentro da história de Samuel, a gente chega aí até Davi, tá bom? Então fique com Deus, uma boa noite, e a paz do Senhor, e até amanhã.